Salmo 57, versículo 7. Diz: preparado está o meu coração, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Quem fala isso aqui é Davi, que teve várias experiências com Deus. O nosso coração tem que estar preparado para tudo, irmão. Para ingratidão, para injustiça. Entenda? Temos que estar preparados também para as ofensas, que nem sempre nosso coração está preparado. E nós deixamos o diabo conquistar uma parte do nosso coração. Um versículo bem conhecido no nosso meio é o segundo livro de Crônicas, capítulo 25. A série que eu coloquei aqui no meu esboço é 2 casos. Primeiro, a ofensa. Vamos ver, segundo Crônicas 25. Esse é bem conhecido nosso. Os 2 que virão agora. Ele diz assim: então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16... o 26 é depois, agora é o 25, eu li o 26. Diz: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoatã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Quer dizer, o coração dele não era inteiro para Deus, ele fazia o que era reto. Ele fazia, você também faz. Você faz tudo certinho, procura fazer tudo certinho. Mas o coração dele não era inteiro. Nós conhecemos a história, sabemos que ele deixou uma parte do coração dele ser conquistada pelo quê? Pela revolta. Deixou uma parte do coração dele ser tomada pelo desejo de vingança. Diz: esse edificou Elate e a restituiu a Judá. Pulando aqui, fez o que era, sucedeu, pois, daqui a pouco eu vou falar de você, Uzias. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei seu pai. O que foi isso? O pai dele, se você olhar no capítulo anterior, no 24, quando esse homem, entenda bem, foi morto pelos seus servos, ele ainda, o Amazias, ainda garoto, ele colocou no coração que o desejo de vingança. O dia que eu for confirmado como rei, seria ele o herdeiro natural, mas ainda menino, não poderia executar a vingança. Mas ele diz: quando for confirmado o meu reino, o que eu vou fazer? Eu vou me vingar. Não faça isso. Alguém te ofendeu? Alguém te machucou? Não guarde nada de mal no seu coração. Porque você deixa, entenda bem, o seu coração ser conquistado pelo inferno. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, como o Amazias, que faz o que é reto, porém o coração não é inteiro, porque o seu coração não está preparado. Nós temos que estar preparados para isso. Como é que eu vou me preparar, pastor Jaime? Daqui a pouco mostra. Você tem que estar ciente que as lutas surgirão, as ingratidões surgirão, entenda? As ofensas surgirão, as traições surgirão. E você não pode deixar o diabo tomar conta do seu coração. Você tem que guardar o seu coração. Pulei rápido aqui para o 26 agora. Outro caso, nosso coração tem que estar preparado para o sucesso. Diz: então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais, que era o Amazias. Era Uzias da idade de 16 anos, garoto, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Vê? Mas ele fez mais. Por quê? Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nós temos que estar aí. Ele buscou a Deus, busca o Senhor, ele prosperou. E ele se tornou grande, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, que eram adversários, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias. Presentes aqui são tributos, né? E o seu nome, a sua fama, foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O homem se tornou grande. Egito, nação poderosa, ficou conhecendo a fama deste homem. Mas ele fez, versículo 15, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres
e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, não sei até onde, a Bíblia diz que foi muito longe, talvez boa parte do mundo conhecido daquela época, a China, entenda, aquela parte do Oriente, não sei até a Europa conhecida, bem, foi muito longe a fama dele. Mas ele não guardou o seu coração. Por quê? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Como é que ele se corrompeu? Diz, e transgrediu contra o Senhor Deus, o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O que ele fez? Ele fez coisa que não era para ele fazer. Ele se achou no direito. Alguém já disse, o céu é o nosso limite. Não, a palavra é o nosso limite. Que você só entra no céu pela palavra. Cuidado, Deus quer abençoar você. Já falamos aqui, isso aqui eu estou falando rápido, porque são estudos bem conhecidos no meio do povo de Deus. Já falamos aqui várias vezes o caso do pastor, que tem que tomar cuidado. Não é porque ele é usado por Deus para abençoar uma pessoa que ele tem que se achar o tal. Aí o missionário conta uma história, que o pastor foi orar, tinha muita gente com problemas espirituais, manifestava demônio daqui, manifestava demônio dali, expulsava demônio dali, expulsava demônio dali, mas teve um demônio que fez jogo duro. Ia um pastor, não conseguia expulsar, ia outro pastor, sai, 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 o Deus, não sai, não sai, e o pregador só olhando, né? Foi um outro lá, chegou perto assim, disse em nome de Jesus, e o demônio saiu. E o pastor saiu de lá assim. E o homem brincou e disse, missionário. O demônio saiu da pessoa e entrou no pastor. E pode entrar. Cuidado, guarde o seu coração. Entenda? Ele está dizendo para nós aqui, seu coração está preparado para o sucesso? Tem que estar. Em todas as áreas da vida. Você pode ter sucesso, entenda bem, no louvor. Canta que é uma beleza. Que louvor você faz? Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Mas não posso ficar aqui, eu tenho muita coisa para passar à frente, tenho que ir. Nosso coração tem que estar preparado para os momentos difíceis. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, finalzinho do Antigo Testamento, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Aí vem Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então volta a ficar fácil. Malaquias, aí volta o Zacarias, volta o Ageu, Sofonias, o Abacuque, 3,17. Também muito conhecido. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Quer dizer, momentos difíceis na vida, que às vezes não está havendo a produção que gostaríamos de ter, que as coisas não estão acontecendo como deveríamos de ter, mas temos que guardar o nosso coração. Nosso coração tem que estar preparado para esses momentos difíceis. No mundo, tereis aflições. Então, quando vem os momentos difíceis, nosso coração tem que ter... O que o Abacuque diz aqui para nós? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Davi também falou isso. No Salmo 34, versículo 1, olha o que Davi falou. Louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, nos momentos difíceis, quando não há resposta de Deus, se alegre também no Senhor. Deus só sabe de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Seu coração tem que estar preparado para essas lutas. Esse homem tinha um coração preparado. Agora vamos ficar em histórias. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lembrando que tem sempre gente começando conosco. Então é bom conhecer essas histórias. Lucas 1:5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Quer dizer, o Zacarias, um sacerdote, não tinha filhos.
tem. Até aí, outras pessoas também não têm filhos, não é verdade? Mas nós vamos ver que o Zacarias fez uma oração e ele tinha pedido um filho para Deus. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na hora da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Nós estudamos recentemente. Apesar de faltar algo para ele, ele não deixou a casa de Deus. Ele não deixou o sacerdócio. Ele não deixou o ministério. E vamos ver isso agora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Qual a oração que ele fez? E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Quer dizer, ele fez uma oração para Deus. Deus, a Isabel é estéril, me dê um filho. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de resposta. A resposta não veio. Quando a resposta veio, o Zacarias nem esperava mais. Somos nós. Nosso coração tem que estar preparado. Se eu tiver a resposta de Deus, glória a Deus. Se não teve, vou ver. Se tem algum impedimento, eu vou buscar. Deus vai me mostrar. Mas às vezes tem situação que pode ser diferente, não é verdade? Você quer algo que Deus não está dando para você ali. O coração dele está preparado. Ele disse assim, o versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Aí a matéria nova agora. Então, e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo. É o que muita gente está ficando. Mudo. Não está contando por quê? Porque deixa de crer. Ele é de Deus, era de Deus. Guardou o seu coração, guardou o seu coração. O coração dele está preparado para quê? Que o coração estava preparado. Deus dá, amém. Se Deus não dá, amém também. O coração dele está preparado. Mas agora, como o tempo passou, olha que é coisa boa para você agora, hein? Tem algo que você não está esperando, Deus quer te dar, irmão. Mesmo que você não se veja mais em condições. Dele era filho. Tem gente que não tem, não se vê, se eu fosse mais jovem, eu poderia, entenda bem, trabalhar, fazer isso, ou fazer um curso. Mas Deus pode abrir a porta para você. Ah, pastor Jair, eu já estou, de vez em quando você ouve na internet. Eu tive um amigo que estudou comigo, e ele disse que ele começou a estudar com 11 anos de idade. 11 anos que ele foi aprender a ler e escrever. Aí naquela época ele fala que a família falava, os amigos falavam, olha, fala para o pai e para a mãe, bota esse menino na escola, tem que ser, se ele não tiver pelo menos o primário, ele não vai dar nada na vida. Depois vinha o ginásio, né? Depois vinha o científico, que era o 2º grau. Depois, agora é faculdade, agora é 2, 3 faculdades que tem que ter, que a pessoa tem que ter tudo. Aí ele entrou, começou, aí foi crescendo, se tornou bem sucedido, se tornou corretor de imóveis, até que teve a sua própria imobiliária, crescendo. Aí um dia que ele estava numa audiência e um cidadão lá, o juiz, olhou para ele: o senhor é advogado? Ele disse que travou para responder e falou: não, mas você. Aí ele entrou na faculdade, foi estudar direito já com a idade já avançada, a cabeça branquinha, e terminou o curso, foi até o final. Então talvez você também já se acha velho para alguma coisa, deixe Deus lhe dirigir. Bem, até para ser pai, até para ser mãe. O que você tem que fazer é ouvir a voz de Deus, é deixar o seu coração preparado. O coração dele foi preparado para quê? Para servir a Deus, para aceitar o sim de Deus e aceitar o não de Deus. Na mente dele, que é no coração dele, no entendimento dele, ele tinha um não. O não, eu pedi, Deus não me deu filho, mas eu sou servo de Deus, todavia, como um Abacuque, eu me alegrarei no Senhor. Se alegrava, ia lá servir a Deus, queimar o incenso, que era a maneira do passado, servia a Deus com alegria, servia a Deus com toda a satisfação, com todo o prazer, ele servia a Deus, até que, entenda bem, veio uma resposta que ele não esperava, e mostrou que o coração dele não estava preparado para aquela bênção. Prepare o seu coração para ser abençoado. Prepare o seu coração para também ter não às vezes, em algumas situações. Prepare o seu coração para tudo. Não fique chateado. Mas sempre nós estamos lidando com uma situação que todo mundo já passou por ela. O quê? Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. Não vou ler toda a mensagem, que é muito extensa. Versículo 19 já.
O Davi teve um filho, entenda aí, de uma maneira errada. Mas não é a maneira errada que queremos falar. A criança ficou muito doente. Davi orou. Davi jejuou por aquela criança. Até que a criança morreu. E os servos de Davi não tinham jeito para falar. Por quê? Davi tinha ficado muito abatido com a doença da criança. Muito abatido, entenda bem, com a situação. No versículo, capítulo 12, desculpe que eu não cheguei lá, versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram aos seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? Espera aí, Davi não se levantou para comer pão. O que o Davi fez primeiro? Vamos voltar aqui um pouquinho. Se levantou da terra, diz assim, e se lavou, ele estava se humilhando, se ungiu, buscou a unção de Deus, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comer. Eles não entenderam isso. Davi não chegou e disse, a criança está morta, então vamos comer agora. Não. Davi preparou o coração dele como? Na presença de Deus. Só a presença de Deus pode te consolar. Só a presença de Deus, o Espírito Santo, que é consolador. Eles não entenderam. Todo mundo fala disso aqui, fala, o Davi mostrou que quando você tem uma perda na vida, é bola para frente. Não é bem assim, não, irmão. Davi se preparou para se levantar, para se apresentar diante dos homens. Para comer o pão, ele se preparou, ele foi adorar a Deus. Ele foi falar com Deus. E quando perguntaram para ele, então ele responde, versículo seguinte, 22, e ele disse, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Somos nós, chamados evangélicos, nós não oramos pelos mortos. Não. Por que eu vou chorar agora? Por que eu vou jejuar? E ele diz mais ainda, poderia eu fazê-la mais voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. Aí depois não é assunto para agora. Qual é o nosso assunto nesse momento aqui importante? O coração dele foi preparado pelo Espírito Santo. Nós temos que preparar, claro que não temos que pensar nisso, nem temos que, vamos dizer, visualizar isso, mas quantas vezes a pessoa enfrenta, e o seu coração tem que estar preparado para tudo nessa vida. Como é que eu preparo o meu coração? Vamos voltar na Bíblia? Salmo 119, esse é bem conhecido, versículo 11. Guarda isso, Deus trouxe você para ouvir essa palavra. E tem gente precisando de voltar para a vida. Não dizendo, vai hoje para uma churrascaria encher. Não, não. Vá para o altar de Deus. Deixa o Espírito Santo te consolar primeiro. Depois você vai comer. Primeiro deixa o Espírito Santo tratar com você. Deixe. Então ele diz, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra aonde, pessoal? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Pula um pouquinho ainda, tá bom? Isso aqui é um pouco mais na frente. Versículo 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Guarda o que Deus fala com você até o fim. Porque nós vamos ter tudo isso que nós passamos, momentos de picos na nossa vida, momentos de lutas na nossa vida, haver de perdas na nossa vida, de ofensas na nossa vida, que seremos ofendidos, de traição, que seremos traídos. Jesus não ficou, chamava o Judas de endemoniado. Ele falou, claro, um de vós é o diabo, quer dizer que é o diabo que estava ali. Mas é muito importante você guardar o seu coração, preparar o seu coração para tudo. Aí você não vai nunca pecar contra o seu. Veja, voltando ao 11, ele está dizendo para nós, o que ele falou ali bem claro? Escondi o meu coração, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quantas pessoas pecam, Deus, por que o Senhor fez isso? Quantos dias não quero mais saber de Deus? Não sei porque eu pedi uma coisa para Deus, Deus não me deu. Zacarias não fez isso, não. Zacarias ficou fiel ao Senhor, servindo a Deus, entrando no altar, louvando a Deus, adorando a Deus, mesmo não tendo o pedido aceito.
atendido. Mas quando o pedido veio, o coração dele nem estava preparado mais para aquilo. Ô, anjo, claro que eu pedi isso para Deus, mas quando eu pedi eu era mais jovem, agora eu envelheci. Não, para Deus não há impossível. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. O meu amigo lá já tinha a cabecinha branca quando entrou na faculdade para fazer um curso. Entenda? Eu não sei o que Deus está falando contigo, não. Pode ser até do Zacarias mesmo, para ser pai ainda, para ser mãe ainda. Não podemos esquecer que ele é Deus. Agora tem que, não é coisa da mente, tem que deixar Deus falar o seu coração. Nós vimos outras situações, vimos a ofensa que recebeu o Amazias e o coração dele não estava preparado, guardou um ódio. Não guarde não, vão te ofender sim, vão ofender a sua família, vão machucar a sua família. Guarda o coração, não deixe sentar. Como é que eu guardo? Com a palavra de Deus. Não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Deus sabe de tudo, até no momento difícil ele diz, estou contigo. Amém?